Olá, pessoal. Eu sou a professora Giane Leão e hoje eu vim falar com vocês sobre a avaliação. Quando eu fazia faculdade, eu não lembro desse tema ser tão explorado. Quando eu entrei para dar aula, poucos meses depois apareceu para eu aplicar a avaliação para as crianças. Era o meio do ano, avaliação trimestral. E me deram um papel, que era uma avaliação já pronta, em que eu poderia personalizar com os meus temas. E devagar, nos 10 anos que eu dou aula, eu fui personalizando essa avaliação, criando outras formas de aplicar essa avaliação, e hoje eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, a educação física tem avaliação? Sim. A disciplina de educação física possui avaliação, assim como português e matemática, como qualquer disciplina dentro de uma escola. Ela pode ser aplicada no início do ano para verificar as aprendizagens que o aluno já traz consigo e o professor conseguir se orientar planejando os conteúdos para as aulas. Então, lá no início do ano, para o professor ter um norte, para onde ele vai, onde ele começa, quais conteúdos iniciar, o que o aluno já sabe também, para não ficar assim aquela coisa maçante para o aluno, e ter as trocas. Pode ser aplicada durante o ano letivo para verificar como anda a aprendizagem dos alunos, quais são os conteúdos que devem ser aplicados novamente. Então, o que o aluno aprendeu, o que ele absorveu, qual foi seu desenvolvimento relacionado aos conteúdos que ele praticou durante aquele trimestre, e para o professor perceber quais são as defasagens individuais ou da sala para poder aplicar de novo o conteúdo, melhorar aquele conteúdo, aplicar de outra forma. E no final do ano, para avaliar o progresso de aprendizagem de seus alunos. Futuras melhoras para o próximo ano relacionada à atuação docente. Aqui eu falo um pouquinho para vocês sobre formas de avaliação. Então, durante os 10 anos que eu fui perceber que a gente pode avaliar um aluno conforme seu envolvimento e interesse durante a aula. Se ele é interessado, se ele participa, ele já está sendo avaliado. Porque um aluno desinteressado, não participante, não envolvido, ele não tem como ser avaliado. O desenvolvimento dele é zero, é nenhum. Socialização e resolução de problemas em aula. Quando você, professor, aplica uma aula, um conteúdo, você avalia a capacidade daquele aluno resolver um problema, tanto entre eles. Um exemplo seria uma apresentação em grupo de um tema no basquete. Então, você estaria avaliando o professor, como esse aluno resolve, como ele se socializa para fazer essa apresentação. Se eu aplico com os maiores um pouco. Absorção e produção do conteúdo prático. Porque a atividade física, as aulas de educação física, elas são muito voltadas ao olhar para o prático. Então, quando o aluno pratica e você relaciona com o que você deu, você, professor, consegue avaliar se aquela produção da prática está legal. Eu falo que não tem aluno que aprendeu e que não aprendeu. Eu falo que tem aluno com facilidade e aluno com dificuldade em tal conteúdo. Nunca o aluno vai ter dificuldade em todos os conteúdos, na socialização, na interação, na resolução de problemas, no basquete, nos jogos populares, não tem como. A avaliação em papel sobre os conteúdos ministrados, então é aquela avaliação padrão. Essa avaliação vai ser aplicada conforme os conteúdos que você, professor, aplicou durante o trimestre. Melhora do envolvimento, interesse, socialização, absorção e desenvolvimento prático de um trimestre ou semestre para o outro.
Aquele aluno que antes ele não conseguia conversar com os demais da turma, ele não conseguia brincar com os demais da turma, ele não conseguia dar a sua opinião dentro de um time, ele não conseguia desenvolver a brincadeira dentro de um time. Todos os alunos ou mandavam nele ou excluíam ele. E ele passou no outro trimestre a realizar isso, ele teve uma grande evolução. Possivelmente na parte atitudinal, mas também de aprendizagem. Desenhos ilustrativos dos conteúdos ministrados. Eu costumo aplicar isso para os mais novos, educação infantil, e para os mais velhos. Porque alguns alunos não sabem escrever, não sabem ler, ou não estão ainda na idade própria, e alguns alunos, por desenho, têm essa facilidade. Então, é uma forma de eu proporcionar ao aluno mais uma alternativa dele mostrar o que ele sabe, o que ele quer trocar comigo. Faço muito isso. Observação realizada do professor referente à prática do aluno durante a aula. É a prática. Você colocou o conteúdo, você trabalhou esse conteúdo, o aluno pratica e você espera que ele faça A. Então, você espera que ele saiba. Um exemplo, você espera que ele consiga chutar a bola pro gol. Um bom chute. Você vai observar se aquele aluno consegue chutar a bola pro gol, é a prática, né? Você, ou no handball, ou um movimento ginástico, você ensinou, você espera que ele pratique, que ele desenvolva com fluidez. Qual o nível de fluidez? Aí você, professor, a partir do movimento base, vai comparar e ver se esse aluno tem facilidade ou se esse aluno está com dificuldade. Autoavaliação do aluno em relação a determinado conteúdo. Eu gosto de aplicar a autoavaliação, porque na autoavaliação, o próprio aluno, ele tem uma avaliação franca com ele mesmo. E você pode ensinar o aluno a se autoavaliar, dando dicas, orientando, porque quando ele se autoavalia, ele melhora. Eu esqueci de colocar aqui no slide também uma coisa legal de avaliação, nessa autoavaliação, é você filmar o aluno em determinado momento da aula, mostrar ele e pedir que ele avalie aquele vídeo. É trabalhoso, precisa de uma ferramenta, nem toda escola tem, mas é uma ferramenta legal de avaliação. Então, durante um trimestre, você pode usar todas essas formas de avaliação do seu aluno. Às vezes eu nem faço a padrão no papel, a avaliação padrão no papel. Faço uma prancheta e eu vou avaliando esse aluno durante o trimestre. Para finalizar, eu peço o desenho. Aqui eu vou mostrar para vocês uma avaliação de papel. E eu escolhi essa por quê? Porque eu queria uma avaliação de educação infantil, porque todo mundo acha que a educação infantil ela não tem como avaliar, né? Ela é uma bobeira ali. Todo mundo sem ser o professor de educação física. Então, em cima, né, eu coloquei a avaliação de educação física, professora Giane Leão Garcia. Ali o nome do aluno, eu gosto que ele escreva o nome dele, se ele conseguir. É uma avaliação de segunda etapa. E número 1, circule quais os hábitos de higiene pessoal abaixo. Então, a gente já trabalhou nas aulas os hábitos de higiene, o aluno vai olhar e circular.
Se você observar, cortar as unhas é um hábito de higiene, beber água não é um hábito de higiene, é um hábito alimentar, né? Lavar as mãos. O aluno vai circular, vai fazer o xizinho. Deixa o aluno achar. Se ele achou, ele identificou. E como foi trabalhado hábitos de higiene, que bom se ele conseguiu identificar. Já no número 2, manipule a bola sobre o caminho de bambolês. Ou quicando a mesma dentro de cada um deles, sem que ela fuja das suas mãos. Então, o aluno vai quicar a bola dentro de cada bambolê que está ali naquele percurso no chão. O que eu quero? Que ele tenha a capacidade oculomanual de manipular aquela bola, que ele tenha a coordenação motora suficiente, que ele tenha percepção de espaço dentro, né, do bambolê. E eu sempre coloco: o aluno realizou a ação com facilidade, o aluno realizou a ação com dificuldade, o aluno se negou a realizar a situação. Porque um aluno que não frequenta a aula, um aluno que não participa da aula, um aluno que se nega, esse sim é o aluno que não teve desenvolvimento satisfatório na aula. Não há condição. Número 3, também coloquei em situação de realizar uma prática, tá? Então, realize chute de costas, também é uma prática, porque no primeiro é um desenho. Então, você pode usar um desenho, você pode pedir que ele faça um desenho. E o 4, se desloque em uma linha reta, equilibrando as tampinhas no ombro. Também é uma prática. Apesar dessa atividade estar em papel, você, professor, precisa ler o enunciado ao aluno. É importante se for de educação infantil. As letras estiverem assim, ó, em letra bastão. Você precisa ler o enunciado ao aluno. Se o aluno não sabe ler, você precisa ler o enunciado para ele, mas a parte prática ele tem que fazer sozinho. Se você tiver condição de fazer individualmente, um por um, melhor ainda. Você vai ter uma avaliação 100% do que o aluno sabe, o aluno não sabe. E 5, realize a posição do aviãozinho, também é prático. Então, espero que eu tenha te ajudado. Espero que seja um tema que você, professor, você, estudante de educação física, quisesse souber um pouco mais. Se inscreva no nosso canal e dê um like. Tchau, tchau.